Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital em todo o território nacional. Hoje nós vamos debater temas da atualidade brasileira e para isso nós convidamos o jornalista e professor Rafael Delala. Rafael Delala é jornalista e advogado, especializado em jornalismo econômico, é diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná por muitos anos, também foi coordenador de estudos daquela instituição. Ele é fundador do Pró-Paraná, um movimento que reúne lideranças do estado do Paraná em defesa dos interesses dos paranaenses. Ele é presidente da Associação Paranaense de Imprensa, foi durante muitos anos redator, jornalista e principalmente editorialista da Gazeta do Povo, o maior jornal aqui do estado do Paraná, e autor, entre outros livros, do livro Paraná, Vitória da Unidade e Vida e Obra de Aníbal Cury. Professor Rafael Delala, inicialmente nós queremos agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e o senhor que durante muitos anos trabalhou como jornalista, ainda atua nesta área, o que tem mudado o jornalismo de quando o senhor começou para os dias de hoje? O senhor também, além de trabalhar no jornalismo impresso, trabalhou no jornalismo da televisão, aqui no rádio, foi um dos fundadores também do Canal 12, quando ele passou para o comando da família Cunha Pereira. Eu gostaria que o senhor fizesse esse fio da história, esse retrospecto, ou seja, lá dos tempos em que o jornalismo visual estava iniciando aos dias de hoje e também a sua passagem pela imprensa escrita. Obrigado, senhoras e senhores, professor Jorge Bernardi. De fato, o jornalismo teve uma mudança muito grande nesse quarto de século em que nós trabalhamos, né? Começando, por exemplo, pelo jornalismo de rádio. No meu início profissional, eu tinha que levar um gravador gigantesco para gravar alguma entrevista, né? E hoje nós temos aí esses aparelhos eletrônicos formidáveis que fazem uma transmissão instantânea da informação. No caso do jornalismo escrito, eu cheguei a trabalhar num jornal de linotipo, de impressora com linotipo. Então, durante toda a redação, na oficina, todo o dia de trabalho, nós tínhamos o cheiro do chumbo sendo derretido e sendo preparado naquelas ramas de composição. Hoje nós temos o jornalismo impresso mediante chapas de fotolito, em que a produção industrial do jornal é também quase instantânea, permitindo várias edições diárias e num esforço muito grande para competir com os novos meios de informação, principalmente os novos meios eletrônicos. Além do rádio, o rádio FM, nós temos a televisão, já a televisão digital e principalmente a internet, com a sua instantaneidade de comunicação e as suas redes sociais, levando então muitas vezes a informação num processo de concorrência, de competição tão grande que o jornal em si, o jornal impresso de formação gutenbergiana, tem que se dedicar mais à análise e à interpretação dos fatos. Professor Rafael Delala, o senhor falou da internet. Em alguns países nós temos observado de que tem diminuído o número de exemplares impressos de jornal. Aqui no Brasil tem até aumentado esse número, talvez porque aumentou também o número de leitores. O senhor acha que no futuro o jornal impresso será substituído pelo tablet, pelo
jornal no computador? Como é que o senhor vê o futuro do jornalismo impresso? Nós fizemos agora, no mês de maio passado, nós fizemos um seminário comemorativo da Semana da Comunicação Social, em que vários analistas fizeram esta colocação, de que no Brasil ainda nós estamos crescendo o número de exemplares, de cópias diárias do jornal impresso, porque o Brasil está se aculturando, de uma certa forma, se urbanizando, né? Que é o segmento principal desse curso. As pessoas que vêm para a cidade, elas têm uma ânsia, uma necessidade de informação. Então, várias formas de jornalismo impresso estão se multiplicando pelo país. E o principal arranjo que foi discutido e foi consensualizado nesse encontro foi de que os grupos editoriais deveriam promover o jornal impresso em conexão com um portal eletrônico na internet e vender a assinatura conjugada. Então, com isso, eles teriam uma grande audiência, um crescimento da audiência e teriam também, por consequência, uma receita de publicidade suficiente para sustentar as grandes empresas editoriais. O aspecto central desse seminário foi de que o leitor, o ouvinte, o usuário da internet, ele precisa da informação instantânea sim, mas informação com conteúdo. E informação com conteúdo demanda equipes profissionalizadas, que seriam as redações dos antigos jornais, dos antigos departamentos de jornalismo das televisões e tal, e que não é encontrável muitas vezes em portais improvisados, em sites improvisados na internet. Daí a importância, a sobrevivência dos grupos de comunicação estruturados. Fornecendo conteúdo para essas novas mídias que estão surgindo, principalmente as mídias eletrônicas, seriam mais ou menos nessa linha? Mais ou menos nessa linha de que a informação de qualidade tem custo, e o custo para ser produzida demanda não só a instantaneidade da transmissão da informação, como principalmente o esmero, o preparo, a cuidade no registro da informação em si. Digamos, por exemplo, nós falamos aí em jornalismo econômico, né? Sabemos que os jornalistas têm alguma dificuldade para lidar com números. Então, é preciso que haja em cada setor do jornal, em cada setor da empresa de comunicação, profissionais especializados em captar a notícia, em checar os dados da notícia e depois preparar a transmissão dessa notícia para o público usuário. Um outro aspecto, professor Rafael, o senhor falou que pegou a fase em que o jornalismo impresso era ainda no tipo. Nós tivemos um período até razoável da história do Brasil em que nós tínhamos jornais vespertinos, jornais em vários horários. E hoje, quando nós temos esta facilidade de imprimir, me parece que principalmente os jornais vespertinos, eles desapareceram do mercado. O que o senhor atribui essa situação? É uma situação que, inclusive, é atípica no Paraná mesmo, em Curitiba, né? Que nós temos jornais com o título de vespertinos, mas que, na realidade, rodam pela manhã. E de quem sabe essa questão econômica mais, né? A necessidade de concentrar o pacote editorial numa só edição, que normalmente nos nossos jornais metropolitanos, jornais regionais, roda pela madrugada, é distribuído, por exemplo, são distribuídos os exemplares por todo o país, e não há muitas vezes um incentivo material econômico para a apresentação de uma segunda edição vespertina, a não ser alguns segmentos especializados, algumas folhas especializadas que estão, por exemplo, em Curitiba mesmo agora, acabamos de ver o lançamento de um jornal de circulação dirigida e que roda pela tarde. Um outro aspecto, professor Rafael, o senhor disse que o caminho do jornalismo é a interpretação, é a opinião diante dessas instantaneidades que nós temos em vários veículos, como a televisão, o rádio e agora a internet. O senhor foi durante muitos anos editorialista do maior jornal aqui do estado do Paraná, a Gazeta do Povo. O que o senhor observa de que as pessoas hoje estão consumindo mais opinião, querem saber a opinião dos veículos de comunicação, ou, digamos assim, ainda o que se busca mais é a informação bruta,
o noticiário mesmo? Pois bem, professor Jorge, a informação bruta, ela é distribuída, mas ela tem que ser digerida, processada, e em função principalmente do interesse do público usuário. Digamos, há uma massa tão grande de informações que, de uma certa forma, avassalam a pessoa no seu cotidiano, principalmente a pessoa que mora num ambiente urbano, razoavelmente instruída, educada, ela recebe uma carga de informações diárias, desde o rádio pela manhã, quando sai no carro, o noticiário matutino da televisão, depois os blogs na internet, etc., que se não houver um processamento dessa informação, um acondicionamento dessa informação, ela não pode fazer opinião. Então, a opinião seria do público usuário, mediante informações que são distribuídas através de um segmento especializado da empresa de comunicação. Digamos, uma polêmica na nossa área educacional, que se estabeleceu a questão dos livros de português, né, que estavam sendo distribuídos pelo Ministério da Educação, e que havia dúvidas quanto ao conteúdo desses livros, se eles seriam didáticos ou não, quando deixam de lado o trabalho em torno da norma culta, da expressão culta usual da língua portuguesa. Um debate sobre isso. Seria necessário que o veículo de comunicação publicasse um texto, um contexto, analisando a questão, trazendo a opinião de 2 ou 3 personalidades, autoridades no setor, para que o público usuário não especializado formasse sua opinião. Ou então, outra situação, o vencimento agora do mês de maio, nós tivemos um ajuste dos dados econômicos. A Bolsa de Valores desceu, o câmbio mudou, as commodities, etc. Tal. Então, uma análise de como estaria a conjuntura econômica para o público em geral, ter uma ideia razoavelmente aceitável, razoavelmente inteligível daquele processo sobre o qual é possível jogar luz com análise de imprensa. Um outro aspecto, já aproveitando o senhor que atua há muitos anos como jornalista na área econômica, o Brasil, a gente percebe que nos últimos anos ele mudou e hoje se vive um clima muito semelhante ao início dos anos 70, que foi aquele período do milagre brasileiro. Nós já somos a 7ª economia do mundo e caminhamos ali para nos tornarmos talvez a 3ª ou a 4ª economia, ou a 5ª nos próximos 20 anos, dentro desta linha. Agora a gente observou, alguns dias atrás, uma senhora francesa que veio aqui buscar apoio para ser a gerente-geral do FMI. O que o senhor observa nesta evolução econômica do país? Nós estamos no caminho aí de um futuro promissor para todos os brasileiros? Nós avaliamos, professor Jorge Bernardi, que o boom, o desempenho econômico do Brasil hoje está muito mais consistente, mais sólido do que na década de 1970, há 40 anos atrás, portanto, né? Que o país não só se modernizou, urbanizou uma larga parcela da sua população e aquela outra parcela que ficou no campo modernizou também os seus padrões de desempenho, mediante a agricultura empresarial, mediante a incorporação de tecnologia, mediante a capitalização do campo. E de forma que nós evoluímos, de uma certa forma, da agricultura de subsistência para o chamado agronegócio, né, agricultura comercial de base exportadora mesmo. E o conjunto de serviços do país, serviços de transporte, de educação, serviços financeiros, também recebeu esse mesmo influxo de modernização. E o próprio governo melhorou seu desempenho em termos relativos, todos os governos, desde o governo central até os governos estaduais e os governos locais, governos municipais, a quem afeta diretamente a questão urbana, né? De forma que nós imaginamos que o Brasil está hoje ombreado com essas chamadas economias promissoras, competitivas do mundo. E surgiu recentemente o conceito dos BRICS, né? Então nós teríamos os países ricos, tradicionais, do hemisfério norte, os países retardatários, que ainda teriam alguma dificuldade no caminho, e o bloco dos emergentes de grande escala, que seriam os países com os quais se constrói a potência econômica mundial, que seriam os BRICS, a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China
e ultimamente incorporado a esse conjunto a África do Sul. Então seriam 5 países promissores, aos quais nós poderíamos agregar o México, a Turquia, a Indonésia, etc. Tal. Mas o fato a registrar é que entre os BRICS, o Brasil, de fato, tem conquistado uma posição, hoje estaria dentro do agregado de riqueza mundial no 7º lugar, mas com grande chance de evoluir para a 6ª, a 5ª posição e assim sucessivamente. Um outro aspecto, o senhor falou, digamos, que o nosso agronegócio modernizou, houve uma capitalização no campo. O senhor que durante muitos anos tem interpretado a realidade brasileira, agora, tem um aspecto que ainda no processo de industrialização do nosso país, nós não somos muito competitivos, nós exportamos muitas commodities, muitos, digamos assim, matéria-prima bruta, podemos assim dizer. O que fazer, no seu ponto de vista, para que nós possamos também nos tornarmos competitivos na área industrial? E esse é um desafio que nós temos nas entidades de que participamos, né? Temos aqui um grupo federativo do Paraná, o Núcleo de Estudos Brasileiros, nós nos preocupamos muito e está chamando a atenção, inclusive, para as autoridades federais. O Ministério da Fazenda estaria muito preocupado com o índice aferido em maio, uma queda abrupta da produção industrial. Né? Mas o risco maior é exatamente isso daqui, de o Brasil, que tem uma grande capacidade competitiva na área da produção de bens primários, não só produtos agrícolas, como alimentos, grãos, fibras, etc., mas também na área de produção de minérios, né? Madeiras, para exportação. O Brasil poderia se consolidar, se concentrar nessa produção de commodities, de comodidades, bens primários, e deixar de lado, de uma certa forma, a produção de bens industriais e de serviços. Então nós temos 2 grandes países exportadores de bens agrícolas que são modernizados, mas que não têm uma base industrial sólida, que seriam inicialmente o Canadá, depois a Austrália, mais Nova Zelândia e tal, né? E se nós não tomarmos cuidado, o Brasil passa a ser classificado nesse grupo dos 3 big da área de commodities. Então nós precisaríamos fazer um esforço pela industrialização. E se permitir, Jorge, a industrialização não só pelo aspecto de agregação de valor à produção gerada, né, o chamado valor adicionado da base manufatureira de transformação, mas principalmente porque a indústria ela induz um processo de modernização cultural, de base sociocultural. Então, os estudos de ciências sociais indicam que, por exemplo, os padrões, as normas de desempenho, de rendimento do trabalho de cada pessoa, de cada organização, estão aferidos sob padrões industriais, de uma maneira muito simples. A gente passa pela rua e observa muitas vezes um operário. Se ele tem uma formação de base industrial do chão da fábrica, ele está trabalhando de luvas, nesse período de entrada do inverno, está trabalhando de luvas, de capacete, está com um calçado adequado, tal, está produzindo tempos e movimentos padronizados e de alto rendimento, alta eficiência. Se a sociedade não tem essa base industrial mínima no seu agregado econômico, ela começa a operar com baixos padrões de eficiência e então não ascende aquele nível de renda, de bem-estar que nós todos aspiramos. Professor Rafael, o senhor fez uma análise desta queda da produção industrial no mês de maio, abril e maio, e o senhor não vê aí por trás disso tudo, talvez, uma posição ou um esforço do governo para diminuir o crescimento em função justamente da inflação que começou a aumentar nos últimos meses? Como é que o senhor observa esse aumento dos juros, toda essa pressão, principalmente do Banco Central, para que a economia não cresça? Seria um esfriamento da economia, né, para evitar a extrapolação do índice inflacionário. Mas seria um aspecto conjuntural, de ajuste, né? Porque o fundamental é que a tendência primária do Brasil
da economia brasileira, corrigidas essas disfuncionalidades básicas que o senhor mesmo apontou, a tendência primária é de crescimento, de avanço, de evolução. Desde que nós tenhamos a sabedoria, o bom senso, para equilibrarmos esse conjunto de fatores. Então, os juros bancários crescendo numa medida aceitável, mas também havendo um ajuste nas despesas governamentais, no processo de formação e qualificação da mão de obra, da força de trabalho, para que nós possamos aumentar, segundo inclusive a linha defendida pela presidenta Dilma, aumentar a oferta agregada de bens e serviços na economia, para que nós possamos desfrutar de mais afluência, de mais comodidade, num nível de estabilidade econômico-financeira. No ano de 2008, final de 2008, ano de 2009, houve uma grande crise comandada, podemos assim dizer, econômica pelas economias americanas, pela economia americana, que ainda tem as suas consequências em alguns países europeus. O Brasil passou praticamente incólume por essa tempestade que afetou toda a economia globalizada do mundo. Que fatores o senhor atribui de nós termos sido o último país a entrar na crise e o primeiro a sair? Pelo menos as notícias que aqui circulam são nesse sentido. Exatamente pelo fato do Brasil ser classificado na linha das economias emergentes, né? Então, as sociedades emergentes são sociedades, diríamos, sociedades em construção. Daí o conceito BRIC, né? do Jim O'Neill. BRIC seria sociedades em construção, do tijolo de construção da economia está sendo colocado ainda. Então, nós temos muito mais elasticidade para agregar contribuição ao produto, insumos ao produto industrial, ao produto agrícola, ao produto comercial, do que essas sociedades amadurecidas, porque nós temos ainda um fator de impulso, né, para o crescimento. A diferença das economias chamadas maduras, da Europa, da América do Norte, eventualmente do Japão, etc., né? Então, o Brasil, como os outros BRICS, a China, a Índia, principalmente, tiveram potencial para agregar valor sem ingressar na crise. Nós ainda temos, por exemplo, para a diferenciação, o fator desencadeador da crise nos Estados Unidos foi a política da gestão anterior de manter juros baixos, alto déficit público, alto déficit fiscal e um excesso de capital. Então, por exemplo, o crédito imobiliário nos Estados Unidos estava em torno de 30% a 40% do PIB, enquanto o Brasil é 3% ou 4%, mesmo com todo esse esforço do programa recentemente lançado, Minha Casa Minha Vida, e dos financiamentos imobiliários, etc. Então, o caso do crédito no Brasil, nós agora estamos chegando à taxa de 20 e poucos por cento do crédito, enquanto nessas economias maduras, o crédito representa mais de 100% do PIB anual. Um outro aspecto, professor Rafael Dell'Ala, eu recentemente conversando com um empresário italiano, ele já mora há alguns anos aqui no Brasil e disse que no início, quando ele veio para cá, ele retornava à Itália, falava do Brasil, a pessoa, no Brasil, onde você foi se meter? E ultimamente, quando ele volta para a Itália, fala do Brasil, todo mundo quer conhecer o Brasil, as empresas de lá querem ver oportunidade aqui. Realmente nós estamos caminhando para nos tornarmos, em poucas décadas, uma economia de primeiro mundo? Ou pelo menos uma economia exatamente mais modernizada, né? De fato, essa autoestima do Brasil, essa presença internacional do Brasil mudou muito nesse quarto de século, que no final do século passado, por exemplo, o Brasil ainda era considerado um país remoto, um país latino-americano, sul-americano, um país do sul. Hoje é um país emergente, é aquilo que o senhor, começando essa entrevista, destacou. Anteriormente nós vimos de pires na mão para o FMI. Agora é o FMI que vem ao Brasil para ouvir o que o ministro brasileiro tem a dizer, por causa que o Brasil é um país de alto índice de reservas líquidas, um país de uma corrente de comércio exterior muito forte e um país de oportunidades de crescimento nos investimentos de capital. Dizem que nessa dificuldade que Portugal está passando, eles colocam de que uma das grandes invenções de Portugal foi descobrir o Brasil.
Quer dizer, eles sentem orgulho de dizer que quem colonizou o Brasil foram os portugueses. E que deu certo essa colonização, né? Graças a Deus, o espírito cordial, de abertura do português e principalmente a presciência, a estratégia político-histórica do governo de Portugal manteve o Brasil unido, um país baleia hoje, né? E com quase 9 milhões de quilômetros quadrados e que pesa no mundo. Se nós muitas vezes até reagimos quando alguns observadores falam sobre o insucesso dos movimentos históricos que poderiam ter levado à fragmentação do país, os holandeses no Nordeste, a questão das revoluções do Sul, né? Então, a separação do Brasil. Se o Brasil tivesse sofrido esse insucesso das separações dos movimentos de fragmentação, nós seríamos mais uma republiqueta de raiz ibérica. E, pelo contrário, a unidade nacional mantida, a população de quase 200 milhões de habitantes, um PIB de cerca de 3 trilhões de reais, fazem do Brasil um país promissor e, principalmente, fugindo do aspecto econômico e caindo na área social, na área cultural, um país de bom humor, um país de assertividade, um país em que as pessoas têm um grau de otimismo de que tudo vai dar certo e que o dia de amanhã, o futuro, seguramente será melhor do que o hoje. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Rafael de Lala, jornalista consagrado aqui de Curitiba. Professor Rafael, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que fico obrigado. Meus respeitos. Obrigado. Informamos que está disponível um instrumento para quitação anual de débito referente ao ano de 2010, conforme artigo 1º da Lei Federal nº 12.007/2009. O documento contempla o número de parcelas das mensalidades pagas no ano de 2010. Para acessar este documento, faça o download no Único, na seção Informações Financeiras, Instrumento de Quitação Anual de Débitos. Mais informações, 0800 702 0500. Os problemas que ocorrem no processo de aprendizado podem prejudicar o futuro do aluno. A escola deve estar preparada para esses desafios. O Grupo Ninter oferece o curso de extensão universitária Dificuldades na Aprendizagem. Aulas uma vez por semana e carga horária de 40 horas. Inscrições até 17 de agosto. Início em 22 de agosto. Curso de extensão universitária Dificuldades na Aprendizagem. Ligue 0800 702 0500 ou acesse gruponinter.com.br/extensão e garanta sua vaga. O Bônus Amigos mudou de nome. Agora é Desconto Amigo. E você pode indicar amigos direto do Sistema Único Ninter. É mais rápido e mais prático. Mais comodidade para você. Veja como funciona. Acesse o Sistema Único. Clique no link Informações Financeiras. Em seguida, Projeto Amigos. Depois clique e indique um amigo. Aí é só colocar o nome e o e-mail do amigo indicado. Seu amigo receberá o convite por e-mail. Não se esqueça, quanto mais amigos, mais descontos na sua mensalidade. Consulte o regulamento completo no site gruponinter.com.br/amigos. Desconto Amigo Ninter. Mais rápido e mais prático. Mais comodidade para você. A criatividade, a inovação e a eficiência do trabalho nas organizações exigem o gerenciamento do processo de ensino e aprendizagem no ambiente corporativo. O Grupo Ninter oferece o curso de extensão universitária Pedagogia Empresarial. Aulas uma vez por semana e carga horária de 40 horas. Inscrições até 28 de junho. Início em 4 de julho. Curso de extensão universitária Pedagogia Empresarial.
Ligue 0800 702 0500 ou acesse gruponinter.com.br/extensão e garanta sua vaga. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Neste segundo bloco, nós vamos debater a arte na educação. E para isso nós convidamos a professora doutora Bernadette Zagonel. A professora Bernadette Zagonel é doutora em música pela Universidade de Sorbonne, de Paris. Ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná e também fez estudos avançados em música e musicologia pela Escola de Altos Estudos da França, Paris, estudos avançados de música pela Escola de Músicas de Belas Artes no Paraná. Ela é professora titular de educação musical, foi durante muitos anos da Universidade aqui do Paraná, Universidade Federal, e também é nossa coordenadora dos cursos de pós-graduação do Grupo Educacional Uninter nas modalidades à distância. A professora Bernadette tem uma vasta produção literária, são vários livros, alguns deles nós temos aqui, também muitos artigos publicados. Ela foi presidente do Rotary Club aqui de Curitiba, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, organizou o Festival de Música Nova, a Fundação Cultural de Curitiba, enfim, mas eu vou citar apenas alguns livros que serão objeto dessa nossa entrevista. Um dos livros dela é Brincando com Música na Sala de Aula, O Ensino de Artes, Em Paris Tudo Acontece, também Musicalizando Crianças, Avaliação do Aprendizado em Artes, Pausa para Ouvir Música, Arte e Educação Musical, Musicalizando Crianças, Introdução à Estética e à Composição Musical de Kohlreuter, enfim, vários livros aqui que nós vamos debater, discutir com a professora Bernadette Zagonel. Professora Bernadette, inicialmente eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e nós estamos vivendo um momento muito especial porque a partir do segundo semestre desse ano o ensino da música passa a ser obrigatório nas escolas de ensino fundamental em todo o nosso país. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é isso, o que significa e como é que os municípios, as escolas, enfim, as secretarias municipais e estaduais de educação devem promover o ensino da música nas escolas. Olá, primeiro eu quero agradecer aqui o convite para estarmos aqui hoje falando sobre música, um assunto um pouquinho diferente, eu imagino, dos normalmente tratados aqui na gestão pública. A questão da música é a seguinte, ela passa a ser um conteúdo obrigatório a partir agora de agosto já.
É uma lei que foi aprovada já faz 3 anos, então as escolas tiveram esses 3 anos para se organizar. Veja bem, não é uma disciplina que está sendo incluída no currículo escolar. É um conteúdo que será obrigatório dentro daquela disciplina que já existe de ensino de artes. Então, vou dizer, os professores terão que obrigatoriamente trabalhar a música. Porque na nossa lei de educação diz o seguinte, que os parâmetros curriculares nacionais, né, eles sugerem que o professor, nessa disciplina de ensino de artes, trabalhe as linguagens, artes visuais, dança, teatro e música. E, de modo geral, é deixado, vamos dizer, relativamente livre para a escola escolher. Claro que a escola que tem possibilidade de trabalhar as 4 linguagens, melhor. Mas, em geral, a gente sabe que na nossa realidade isso não é muito possível. Então, a escola acaba sempre escolhendo uma ou outra dessas linguagens artísticas. Só que agora, então, a partir de agosto, ela, independentemente de escolha que ela possa fazer, a música tem que ser trabalhada na escola. E como é que o professor vai trabalhar? Ele vai ensinar cantar, tocar algum instrumento musical? O que a senhora prevê diante dessa diversidade que nós temos no nosso país? A gente imagina, claro, que o ensino de música na escola não seja para formar o músico, né? Pelo menos aqui no nosso país nós não temos essa estrutura. Quer dizer, aquele indivíduo que quer seguir uma carreira, que quer fazer música, ele acaba tendo que ir para uma escola de música especializada. Então, na escola, o que se pretende com esse ensino de música? Eu acho que, primeiro de tudo, é desenvolver o indivíduo no seu todo. Porque a aprendizagem musical, ela desenvolve muitas qualidades no indivíduo, né? Desde as questões, né, de habilidades motoras, porque você trabalha com ritmos, enfim, você envolve o corpo todo, né, para fazer música, para aprender. Até mesmo ouvir, aprender a ouvir, saber aquilo que está ouvindo, aprender a cantar, a se comunicar, vamos dizer, melhora, de modo geral, o relacionamento interpessoal. Inclusive, hoje em dia, quer dizer, a gente tem uma área de conhecimento que é musicoterapia, que é até usada em tratamentos, né? Tratamentos psicológicos e os mais diversos, usa-se a música nesses tratamentos. Quer dizer, não é esse o caso da escola, porque a escola não está aí para fazer terapias, nada disso, é para ensinar. Mas, vamos dizer, a música ajuda nesse sentido. E também porque a música é uma área de conhecimento bastante importante. Quer dizer, todo ser humano que a gente conheça aprecia música, gosta de música, ouve música no seu dia a dia, né, de todas as formas, das mais diversas. Então, a escola vai poder dar um pouco mais de elementos para esses indivíduos apreciarem melhor a música, fazerem música, não necessariamente profissionalmente, mas fazer música em casa, com seus amigos, enfim, para o seu lazer, né? E esse conteúdo, professora Bernadette, ele atinge, digamos assim, os alunos do ensino fundamental, basicamente. O que está dito na lei é que é para toda a escola brasileira, né? Não está especificado em que grau isso será dado, né? Então, em princípio, entende-se que é para todo mundo, né? Agora, claro que a partir de agora, vai depender muito dos conselhos regionais, né, municipais, estaduais, e que vão, então, definir de que maneira esse ensino será dado. Esses conselhos, as secretarias municipais e estaduais que vão definir, na verdade, né, e o Conselho Federal, quanto tempo vai ter que ser dado de música, se é toda semana, se vai ser alternado, enfim, aí cada núcleo, digamos, é quem vai ter que definir. A senhora tem uma formação, evidentemente, acadêmica, de música clássica, e nós observamos que cada vez mais há uma preocupação na formação de plateias, principalmente para a música clássica e para alguns tipos musicais. A senhora acha que isso vai contribuir também para a formação de plateias? Sem dúvida, é o que a gente espera também, né?
Quer dizer, você aprender a ouvir, saber o que está ouvindo e desenvolver, né, o hábito de ouvir, de ir a shows, a concertos, porque na música, na verdade, professor, a gente tem, digamos, 3 atividades principais. Quando você faz música, eu vou dizer, dentro da área da música. Uma delas é o que a gente chama de apreciação, é ouvir. É o que a maioria das pessoas faz, né? A maioria das pessoas ouve música. Uma outra atividade é a da performance, é tocar ou cantar, quer dizer, é executar a música. Então, a escola poderá também, né, dar algumas noções, né, sobre isso. Não necessariamente com instrumentos da orquestra, piano, mas com instrumentos mais disponíveis, de percussão ou instrumentos regionais. E uma terceira atividade, dentro da música, é a criação, né, é compor. Então, aí você tem 3, né, atividades que são fundamentais para a música. É ouvir, tocar, criar. De modo geral, trabalha-se muito pouco a criação musical. Trabalha-se mais nas escolas, né, do que a gente vê, digo assim, da minha experiência de conhecer, trabalha-se muito o canto, porque é uma coisa muito simples, né, você reúne lá um grupo de pessoas, de crianças, e canta, né. Mas eu acho que é importante o professor ter essa ideia de que precisa abordar todos esses aspectos. E ainda, claro, existe uma complementação que deve ser dada com um pouco de conhecimento teórico sobre a música, sobre a história da música, né? Isso vai complementar também essas atividades. Aprender as técnicas, né? Se você vai tocar um instrumento, seja ele, por mais simples que seja, aprender como que se toca, né? Então, eu acho que o ensino da música na escola vai ajudar o indivíduo em todos esses aspectos, desde que, é bom que seja dito, seja um ensino bem feito. Porque a gente sabe que, às vezes, acontece no nosso país de pessoas que não têm uma formação adequada acabarem ir dar aulas nessa área de artes, principalmente. Isso, às vezes, acontece. Então, aí, é claro que a gente não vai ter um ensino de qualidade como a gente espera. Professora Bernadette, a senhora falou da composição, que é a parte mais difícil. A pessoa, para compor, ela tem que ter talento. É algo inato do ser humano? Não. Ou a pessoa pode também treinar e ser um compositor? Veja bem, nós entendemos, eu vou falar agora no aspecto da educação, né? Certo. Nós entendemos que na educação é possível criar, compor em todos os momentos. Desde a criança pequena, ela já cria, ela inventa coisas, ela inventa música. Na verdade, nós, os adultos, é que cortamos um pouco essas suas habilidades. A gente começa a dizer, não toque, não faça, é muito barulho, quando na verdade ela poderia estar criando ali. E a gente manda parar em geral, né? Porque incomoda o restante. Mas a criança pode sempre desenvolver, né, esse seu potencial criativo, desde o início das atividades. Inclusive, este livro que está ali na sua mão, que eu fiz agora, é o último que está saindo, Brincando com Música na Sala de Aula, se me permite. Aliás, eu gostaria até de comentar, que a senhora comentasse o conteúdo desse livro. Esse livro, justamente, é para desenvolver essa parte criativa dos alunos. Então, eu desenvolvi aqui 33 jogos de criação musical. Eles são baseados no quê? No uso da voz, do corpo, do movimento, do gesto corporal e, de vez em quando, usa-se um instrumento, um objeto, que não precisa ser sempre, né, necessariamente um instrumento musical. Por quê? É para dar ao professor, né, meios, ferramentas para ele trabalhar a música com os seus alunos de maneira criativa. Quer dizer, levando esses alunos a criar, a inventar, com as coisas mais simples. Então, aqui nesse livro, o aluno, nem o professor, não precisam conhecer a teoria da música, as notas na pauta, porque ele não trata disso. Eu vou mostrar aqui alguns... Ele é todo ilustrado. Então, por exemplo, aqui, se vocês puderem chegar um pouquinho perto para enxergar... Aqui é uma partitura feita por um grupo de alunos
né, que eu coloquei aqui no livro, e que, como vocês podem ver, não tem nada a ver com as notas, com a pauta. Quer dizer, é uma outra linguagem que se usa muito na música de hoje em dia, na música que a gente chama de contemporânea, né? E o professor pode usar esses elementos para fazer música com os seus alunos. Então, o livro é todo ilustrado, olha, tem as figuras que mostram como é que o professor isso deve seriam trabalhar. para crianças do ensino fundamental, basicamente? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já trabalhei com esse tipo de jogos criativos com todo tipo de aluno. Eu já trabalhei na universidade. Inclusive na universidade, inclusive na pós-graduação. Então, eu já trabalhei com crianças pequenas, com professores de arte de modo geral. E, na verdade, é o professor quem deve dar, né, adaptar isso à idade né, dos alunos com os quais ele está trabalhando. Então, ele é bastante amplo, assim, bastante versátil, eu diria. O nosso país, o Brasil, ele tem uma diversidade cultural e musical muito grande. Cada região tem o seu ritmo, tem a sua música. Como é que pode se fazer para valorizar, incentivar, ou seja, as crianças daquela região se transformarem em compositores, em instrumentistas? Enfim. Veja, por exemplo, se você trabalha com jogos, né, de criação como esse aqui, você pode sempre trazer os elementos da tua região e eles, em geral, eles vão aparecer, né, de alguma forma. Você está criando em cima de coisas, de referências que você já tem. Então, esses elementos vão necessariamente aparecer. E eu acho que vai depender bastante do professor valorizar isso e trazer isso, né, para os seus alunos. Como é que a senhora imagina que seja o processo de avaliação desses alunos? Ele tem um aspecto que deve ser avaliado, a evolução, o aprendizado do aluno? Tem. Até isso, é sempre discutido isso, porque tem gente que acha que não se precisa avaliar o aluno nas disciplinas de artes, né? Porque muitos imaginam uma avaliação daquela moda antiga, de fazer prova de conhecimentos e só. Quer dizer, a avaliação eu acho ela importante porque ela até ajuda o professor a entender como está sendo desenvolvido, né, o aprendizado das crianças. É um retorno que ele tem para saber se ele precisa mudar de linha, se ele precisa melhorar, e se aquele aluno em especial precisa de uma atenção diferente. Quer dizer, eu acho super importante a avaliação. Agora, não necessariamente uma avaliação naquele padrão, né, de antigamente. Nós temos até esse livro aqui, eu sou organizadora desse livro, que fala da avaliação da aprendizagem em artes. Então, aqui dentro tem um capítulo sobre cada uma das linguagens, como se proceder nessa avaliação. Daquelas quatro linguagens que eu falei no seria início. Artes plásticas, dança, que hoje em dia se fala artes visuais, né, porque é mais amplo. Certo. Então, artes visuais, teatro, dança e música. Correto. Então, é importante fazer a avaliação. O processo de avaliação é diferente do tradicional, de fazer uma prova. Veja, a prova também pode acontecer em determinados casos, mas é importante que o professor acompanhe, quer dizer, que faça uma avaliação realmente do processo, né, de crescimento, que veja aquilo que o aluno aprendeu e aquilo que o aluno desenvolveu e também aquilo que o aluno produziu. Né? Então, vai depender um pouco do professor. Ele é que tem que determinar, no seu planejamento, que tipo de avaliação ele vai fazer em função do trabalho que ele estiver fazendo. Está ali na sua mão um outro livro que é Pausa para Ouvir Música. Como é que nós devemos nos comportar para ouvir música? Este aqui é um livro que é voltado para essa área da apreciação. Né? Então, Formação de plateia seria esse? Aprender a ouvir, exatamente. Música exatamente. Então, esse que nós vimos aqui, o primeiro, Brincando com Música na Sala de Aula, é para fazer, para inventar. Esse aqui é para ouvir. Eu escolhi a música clássica, neste caso, porque eu sei que as pessoas têm pouco acesso, né? E eu acho que todo mundo deveria ter o direito, né, de ouvir e de entender música clássica. Então, o que eu faço aqui? Eu escolhi 7 obras do repertório clássico e eu comento cada uma delas,
eu digo o que é, né, a época do compositor, como trabalhar isso com as crianças. Eu vou fazendo assim um passo a passo, uma conversa com o leitor, né, dizendo, agora ouça aquele pedaço, perceba os instrumentos que estão tocando, perceba o tema, né, a melodia, assim, para ajudar a pessoa. Esse até eu acho que não é só para o professor, é também para o leigo que tiver interesse em entrar nesse mundo da música clássica, que é tão rico, né, quiser aprender e não sabe. Eu dou um pouquinho essas ideias, essas noções, né, do que você ouvir. Então eu escolhi assim, peças conhecidas das pessoas, de modo geral. Então tem aqui as 4 estações do Vivaldi, aquele início, a primavera, tem o bolero de Ravel, então eu explico como é que ele está construído, quais são os instrumentos que tocam, como é que a música funciona, enfim, né, por dentro. Tem Tchaikovsky, a suíte Quebra-Nozes, enfim, eu escolhi realmente músicas que as pessoas já têm um pouco de conhecimento de ouvir, mas que não sabem exatamente o que estão ouvindo, e daí então eu explico. Então, professora Bernadette, quando nós falamos de música clássica, nos vem na memória, na lembrança, esses autores que a senhora citou, Tchaikovsky, Ravel, Chopin, Beethoven. E, na atualidade, quem são os autores clássicos, os que estão fazendo música clássica, que a gente não ouve isso não ouve. no não rádio, ouve porque não acabou sabe? tendo uma distância muito grande. É o que a gente chama hoje de música contemporânea. E como ela foi por um caminho diferente, ela traz uma outra linguagem, as pessoas quase não conhecem realmente. Mas nós temos grandes compositores, como Pierre Boulez, um francês, Ligeti, Luciano Berio, alguns vivos, outros, Berio já morreu, mas Ligeti também morreu, Boulez está vivo, enfim, mas que seguiram, digamos, um caminho que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, porque no nosso país a gente tem um acesso difícil, né? E aqui no Brasil nós temos algum aí, podemos colocá-lo como um compositor clássico, claro, contemporâneo? Temos, por exemplo, Gilberto Mendes, é um grande compositor. É vivo ainda? É vivo ainda, faz muita coisa, é conhecido nacionalmente, mundialmente, quero dizer. Aqui em Curitiba nós tivemos 2 grandes compositores, que foi o Henrique de Curitiba, o Padre Penalva, José Penalva, ambos já falecidos. Tem o Chico Melo, que é daqui de Curitiba, mora na Alemanha, é também um grande compositor. E eu poderia citar aí... Sim. Como é que a senhora coloca os DJs que hoje fazem tanto sucesso nesse contexto musical? Eles são compositores? Claro, são. Eles transformam, né, uma música que é original, eles transformam esta música, eles são considerados compositores, sim. É um outro... Veja, até os DJs se confundem um pouco, eles trazem um pouco, digamos, das técnicas que foram desenvolvidas pela música eletrônica, pela música eletroacústica, eu digo da área da música acadêmica, né? Eles usam algumas dessas técnicas que hoje estão aí. Música eletrônica né, já está disseminada aí por todo lugar. A senhora tem uma outra atividade, a senhora é diretora aqui da Universidade Livre do Comércio, da Associação Comercial do Paraná. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse seu trabalho, parece que a senhora está preparando, vi no seu currículo vários festivais, está preparando um aqui também. Digamos que é um outro lado, né, das minhas atividades. Eu estou realmente agora dirigindo a Universidade Livre do Comércio, e eu sou a diretora cultural da Associação Comercial do Paraná. Então, nessa diretoria cultural, nós estaremos promovendo agora, no dia 21 de junho, a Festa da Música, aqui em Curitiba. É uma festa que começou na França, já faz 30 anos, em Paris, e aos poucos ela foi sendo divulgada, né, e disseminada em outros países. Hoje ela está no mundo inteiro, então é uma festa internacional, mas cada cidade pode fazer a sua maneira. Ela acontece sempre dia 21 de junho, porque é quando inicia o inverno aqui no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. No nosso caso aqui, ela vai durar um dia inteiro, começa às 10 da manhã e vai até às 5 da tarde. E é uma festa para o povo, do povo. Então, as pessoas podem se inscrever e vir tocar. Então, no nosso caso, nós vamos montar 4 palcos no centro da cidade, e esses palcos estarão à disposição das pessoas que quiserem tocar. Claro, tem que se inscrever,
passar lá na Associação Comercial do Paraná, se inscrevem, diz que tipo de música vai tocar, em que horário, escolhe, e no dia vai lá e toca. Então, É um negócio muito legal. nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Bernadette Zagonel, ela que é doutora em música, e o nosso tema foi a arte na educação. Professora Bernadette, foi um prazer, foi uma honra. Eu que agradeço. Muito grande tê-la em Gestão Pública em Debate. Eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Eu espero que sim. Muito obrigada por ter me convidado. Obrigado, Estou à professora. disposição.